Oi, gente, tudo bem? Boa tarde ou bom dia, não sei qual horário que vocês vão assistir esse vídeo. Eu estou tentando adiantar, a gente ficou com a aula número 17 sem concluir ontem, né, por conta do horário, teve bastante participação. Eu sei que o tema se torna um pouco até novidade e muitas vezes até polêmico, porque nas igrejas esse assunto, né, sobre organização, a gente percebe que está bastante diferente do que a Bíblia orienta. Então, eu estou gravando essa aula para a gente conseguir concluir o conteúdo para que na aula 18 não fique nenhuma pendência. Espero que dê para compreender, que vocês consigam assistir. Eu vou ser bem breve, sem pular nada, mas eu vou ser bem breve para que a gente não faça um vídeo muito longo, tá? Então, assista. Essa seria praticamente a conclusão que a gente não conseguiu dar em sala de aula para esse assunto aí. Nós estávamos no último slide ali na aula vendo sobre as qualificações para um pastor, para um presbítero, para um bispo, né? Lembra que todas essas descrições se referem à mesma função, à mesma pessoa. Nós vimos vários textos, por exemplo, Paulo em Atos capítulo 20, falando, chamando os presbíteros de Éfeso, depois dizendo que o Espírito constituiu eles como bispos e a tarefa deles é pastorear a igreja. Então, essas funções que no mundo religioso, nas igrejas hoje, estão sendo, assim, cargos diferentes, né? Um é pastor, o outro é presbítero, o outro é ancião, o outro é bispo, o outro é... A gente percebe que na Bíblia isso não representam cargos, representam funções, papéis, e elas estão descrevendo o papel das mesmas pessoas. São os cuidadores, são os orientadores do trabalho, né? São aqueles que presidem, aqueles que protegem, né? Em outras palavras, é o serviço que o pastor faz com as ovelhas, pastorear, né? O que que ele faz? Ele leva para comer, ele leva para beber, ele protege, ele cuida, ele vai atrás da que se perde. Tudo isso que é possível ver um pastor fazendo com as suas ovelhas, seria esse o ato de cuidado e compromisso que um homem deve ter também com a igreja, mas sem ser a diferença é que o pastor é um deles, ele é uma das ovelhas também, né? Então aí a gente tem na tela, né, eu estou compartilhando com vocês os slides, a gente tem aí aqueles detalhes que a gente viu, né, em 1 Timóteo capítulo 3, verso de 1 a 7, que são as qualificações que também são encontradas na carta de Paulo para Tito, as qualificações do mesmo modo, nos mostrando que muitos homens hoje que estão aí como pastores, liderando igrejas, não estão habilitados, né, conforme as escrituras dizem. Muitos deles são já divorciados, casados novamente, como a gente está vendo aqui, né, esposo de uma só mulher. Eles são pessoas repreensíveis, eles cometem muitos erros, falham, pisam na bola e não aceitam correção. Não são temperantes, são pessoas muitas vezes descontroladas, grosseiras. Enfim, a gente vê uma série aqui de muitos deles não são aptos para ensinar, né, não manuseiam bem a palavra. Enfim, né? Teve um aqui que eu li na sala lá também que vocês. Na hora que eu li, vocês fizeram bastante barulho, né? Que foi ah, não avarento, e Latito vai dizer que não tem amor pelo dinheiro, e a gente vê que os pastores hoje, infelizmente, muitas vezes estão trabalhando mais pensando nisso, né? Mas enfim, a ideia dessa aula não é criticá-los, é fazer a gente olhar quais são as orientações bíblicas para um homem que deseja esse papel, porque como a Bíblia fala aqui, né, o texto diz aqui, é necessário, se alguém almeja o episcopado, se alguém almeja essa função de bispo, de cuidador da igreja, se alguém almeja essa função de dirigente, vamos dizer assim, ele excelente obra almeja. Ele quer fazer um trabalho que é incrível, que é maravilhoso, mas ele precisa de qualificações. E essas pessoas não estão muitas vezes preenchendo esses requisitos, estão apenas querendo o cargo, querendo, não sei, o respeito. E a gente quer olhar e avaliar: será que essas pessoas deveriam estar onde estão? Será que não é esse o motivo das igrejas hoje estarem tão desviadas, né, do ensino bíblico?
porque começa pelos próprios líderes. Então, a gente precisa pensar nisso, tá? Então, vou dar sequência aqui. Essa é a parte onde a gente tinha parado. E vocês lembram que no começo da aula eu mostrei essas duas maneiras de se organizar. Essa maneira de cima representa como as igrejas, como as empresas, né, se organizam, e infelizmente muitas igrejas também estão se organizando assim. E aí aqui estaria o apóstolo deles, o pastor, o presbítero, os líderes de ministérios, diáconos, né, mostrando uma estrutura que impõe hierarquia. Quando a gente olha para o ensino bíblico, a gente vê é isso aqui de baixo. A igreja é um corpo com uma cabeça, e a cabeça é Jesus, e todos os outros, assim como no corpo humano, lembra? Sempre falando de igreja, pensando no nosso próprio corpo, qual a parte mais importante do corpo? Não tem a parte mais importante. Todas elas são importantes porque elas desempenham funções diferentes. O olho não é mais importante que o ouvido, ele é melhor para ver, mas o ouvido é melhor para ouvir. Qual que é mais importante? Os dois são importantes, igualmente importantes, são membros do corpo, mas com funções distintas. Quando cada membro do nosso próprio corpo aqui físico entende a sua tarefa, quando meu pulmão sabe que ele serve para respirar e não para fazer a digestão da minha comida, eu vou me dar bem se ele souber o que ele tem que fazer. Agora, se meu pulmão desejar fazer a digestão, se eu engolir o alimento em vez de que o estômago for parar no meu pulmão, eu posso morrer. Então, todo membro, do mesmo modo, dentro da igreja, porque ela é um corpo também, precisa saber qual é o seu dom, a sua aptidão e desenvolver o seu papel para a edificação do próprio corpo. Também um texto que a gente leu na aula ali, Efésios capítulo 4, né? Então, aqui a gente tem Jesus no comando, dando a direção com toda a autoridade, e essa direção, esse comando é só dele. E abaixo da cabeça do corpo estão todos os membros. Todos que estão abaixo dele são membros. E alguns desses membros, né, já que o tema que a gente estava vendo agora era sobre presbíteros, pastores, lembra? Se alguém almeja, então um membro desse aqui, ó, a igreja está funcionando. A igreja está funcionando porque é o corpo, Jesus está cuidando, direcionando e os membros estão trabalhando. De repente, um, dois, três membros almejam o episcopado. Tem um amor gigantesco pela obra, querem cuidar da igreja, proteger a igreja, ajudar a igreja, querem servir a igreja dessa maneira. Então, eles podem levantar a mão e dizer: olha, nós temos interesse de servir a igreja como presbíteros, como pastores. Ou a própria igreja pode perceber essa necessidade. A igreja pode olhar para si e perceber: olha, nós estamos com um número grande de pessoas. Vira e mexe, alguém vem aqui e ensina uma doutrina estranha. Nós precisamos de um grupo de homens que nos ajude a cuidar de nós mesmos. Então, a igreja nomeia esses membros para um serviço que, no caso, então, vou colocar aqui, ó, todos esses abaixo de Jesus aqui são membros, só que um deles vai se tornar presbítero. O outro também vai se tornar presbítero. Então, o presbítero, o pastor, ele não é alguém que está acima da igreja. Ele está no mesmo nível, ele é membro do corpo como todos os outros, mas ele recebe uma função especial. Qual é a função dele? Cuidar da igreja, proteger a igreja, servir como modelo para a igreja, não oprimir, não impor, não fazer isso por, ah, assim, sorte da ganância, né? Pode lembrar lá de 1 Pedro capítulo 5, não impondo a sua vontade, mas sendo imitador de Jesus, servindo como um modelo para o rebanho, não por constrangimento. Então é uma vontade própria que a pessoa tem, um desejo de servir, não de comandar, um desejo de lavar os pés dos outros, não de ser servido pela igreja. Alguém, quando se dispõe a assumir esse papel de pastor, de presbítero, ele tem que entender que ele não está subindo um degrau como se fosse essa estrutura de hierarquia de uma empresa, onde você está sendo promovido de membro para pastor. Isso não existe na igreja. Você continua sendo um membro, só que agora você recebeu uma função especial e você tem que se colocar ainda mais ao serviço dos outros. Então veja o tamanho da responsabilidade, né? A igreja funciona então
dessa maneira. E como o trabalho para ele vai ser muito grande, ele não pode estar sozinho. Lembra que um pastor cuidando de uma igreja está errado. Isso não é bíblico. Todos os lugares que você vê a instituição de presbíteros, você vai ver sempre isso acontecendo no plural. O texto que a gente citou aqui de Atos capítulo 20, Paulo manda chamar os presbíteros de Éfeso. Tinha um grupo grande lá. Ele manda que Timóteo e Tito vão instituindo presbíteros em todas as cidades. Então, quer dizer, eles não chegam numa igreja local estabelecida e nomeiam um homem para ser pastor. Eles nomeiam um grupo, pelo menos três. Dependendo da igreja, esse número pode chegar até 10, 15, 20, dependendo do tamanho da igreja. Por que tantos homens assim? Porque se você tem um homem só no controle da igreja, isso é um problema. Porque esse homem é falho, como todo ser humano é. Ele vai errar mais cedo ou mais tarde, ele pode ter uma compreensão incorreta das escrituras, ele pode ter uma decisão errada. Então, é importante que haja um grupo de presbíteros, de pastores, onde não tem um pastor presidente sobre os demais, não. Todos são iguais no mesmo papel, na mesma função, cuidando da igreja. E esse grupo junto vai decidir, vai pensar, vai avaliar as questões todas, as necessidades da igreja. E esse grupo também vai se corrigir, porque eventualmente, quando um pastor falha, são os outros pastores que também vão chegar para chamar a atenção dele, né? E se não tem essa equipe de pastores trabalhando junto, esse homem, quando falha, ele leva a igreja toda, infelizmente, para o buraco, né? A gente sabe que isso acontece. E como esse trabalho dele é grande e ele precisa desses outros pastores trabalhando, ele precisa também de cooperadores que são os seus braços direitos, que são os diáconos, né? Uma palavra também conhecida que aparece na Bíblia, ela, assim como a palavra presbítero, né, que significa ancião, foi transliterada do grego para o português, a palavra diácono também foi. Ela é uma palavra grega que significa aquele que serve, é o servidor, é um garçom. Né? Lá em Atos capítulo 6, a gente vê que o trabalho deles, que eles são ali descritos como diáconos, eles estão para servir as viúvas, ajudando para que a distribuição do dinheiro acontecesse de uma maneira mais equilibrada entre as hebreias e as helenistas. Então, aqui nós temos, além desses membros que estão abaixo de Jesus, e um deles, alguns deles vão ser eleitos para o presbitério, outros podem ser eleitos para o diaconato. E eles se tornam, então, o braço direito dos presbíteros. O presbítero está cuidando da igreja, mas ele não consegue realizar todas as demandas. Ele tem o diácono como um braço direito e também tem, né, instruções para o diácono. Lá na carta de Paulo a Tito também tem as instruções para o diácono, e o diácono, assim como o presbítero, o pastor, deve ser também um homem exemplar diante da igreja. Vale a pena lembrar que toda aquela leitura ali que a gente fez, né, no slide anterior, sobre o papel as qualificações do presbítero, e também, que a gente nem leu, mas as qualificações que há ali também sobre o diácono, não são só para eles. A igreja toda deve almejar ter essa conduta exemplar, mas no processo de que cada membro vai crescendo, ele pode olhar para o seu pastor, para o seu guia, e encontrar nesse guia um modelo também do que ele tem que fazer. E aí é mais ou menos aquela ideia do que Paulo fala, né? Sejam meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. Paulo estava tão preocupado em copiar e imitar o jeito de viver de Jesus, que ele tinha segurança de que as pessoas pudessem copiá-lo também. Essa é a função do pastor. Ele ser tão dedicado na cópia da vivência da vida de Jesus, que a igreja vai ser capaz de olhar para ele e, olhando a vida dele, poder saber o que Jesus espera que seja feito. Sem esquecer que ele é homem, que ele falha, que ele pode errar, mas ele tem que ser uma pessoa de conduta exemplar. Então, assim, o que fica para a gente aqui dessa questão? O presbítero, o pastor, o bispo, até mesmo o diácono, ele não está num cargo, ele não recebeu uma promoção, não é uma empresa, ele não está agora mandando nos outros, ele está com um serviço. É como o professor.
Eu dou aula para vocês ali na quarta-feira, e esse é um papel, uma função, não é um cargo. Porque eu posso, na quinta-feira, estar sentado na cadeira assistindo a aula de outra pessoa. Então, eu sou o professor. Eu exerço a função, a tarefa de professor na quarta-feira. Mas na quinta, eu me torno aluno. Eu não sento na cadeira e digo para quem está dando aula, olha, eu sou professor também. Não, ali agora eu sou um aluno. Então, nós estamos ocupando funções e papéis em determinados momentos da vida. Ora ensinando, ora aprendendo. E isso não é algo do qual eu deva me gloriar como se fosse um cargo, né? Então, na Igreja de Cristo, não há hierarquia. O que é hierarquia? É um superior ao outro. É uma pessoa mandando na outra, exercendo autoridade sobre a outra, e a de baixo deve respeito à de cima. Claro, na família cristã e na família da fé, todos nós devemos respeito ao outro, porque o respeito é próprio do estilo de vida cristão. Eu amo o meu próximo, por isso eu o respeito. Mas não é um respeito de submissão, como a gente vê nas igrejas. Eu sou seu pastor, você tem que fazer do jeito que eu disse. Ou então, ele é meu pastor, eu não posso questioná-lo. Ele mandou, eu tenho que fazer. Isso não é bíblico, tá, gente? Desculpa. Então tá aí o texto de Gálatas 3, onde Paulo nos lembra isso. Todos vocês são filhos de Deus. Todos vocês, todos. Não só alguns. Não só os que estão num cargo que a gente acha que é um cargo. Todos são filhos de Deus. Mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Não há um indivíduo mais importante do que o outro dentro da família da fé. Na igreja não há. Não há uma pessoa mais importante do que outra. Lembra do seu corpo. O seu corpo tem os seus membros, cada membro tem a sua função, e quando os membros entendem o seu papel, o corpo funciona bem. E não há um mais importante do que o outro. Todos são igualmente importantes. Então, seja a parte ativa do corpo. Não seja um membro sem utilidade. Não seja uma peça pendurada no corpo. Você é um membro, você tem uma função. Então, trabalhe. Né? Paulo diz isso aqui em Efésios, capítulo 4. A gente já tinha visto esse texto. O corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Então, é o próprio corpo que trabalha para o crescimento do corpo. São os próprios membros que são essas juntas, né? Como se fossem os ligamentos dos nossos músculos. É cada cristão dentro da igreja que trabalha e vive, se dedica e se entrega pelo crescimento da própria igreja. Então, todos têm participação no trabalho. Não pense que o seu pastor tem que fazer tudo. Não pense que aquelas pessoas que são do líder do ministério, né? Porque hoje está tudo assim, tudo dividido, que parece uma empresa. As igrejas não são mais um organismo, elas são uma organização. Então a gente tem visto tantos problemas. Se há papéis distintos, né, apesar de todos serem igualmente importantes, é bom que a gente fale isso a respeito da mulher e do homem também, porque a mulher e o homem têm papéis distintos. Durante a aula vocês fizeram algumas perguntas, né, e eu acabei assim respondendo por cima, mas as mulheres têm um papel importantíssimo na igreja. É o mesmo papel dos homens? Não. Elas são mais importantes do que os homens? Não. Menos importantes do que os homens? Também não. Nem mais importantes, nem menos importantes. A questão não é quem é importante. A questão é o que eu tenho que fazer. Qual é o meu papel? Deus me chamou para fazer o quê? Então, se eu sou uma mulher dentro da igreja, eu preciso saber que eu não faço a mesma coisa que o homem faz. Mas eu tenho um papel que é insubstituível, que ele não pode fazer.
E o que que a gente vê na Bíblia? Paulo, quando escreve também a Tito, mesmo texto em que ele falou sobre a qualificação para os presbíteros, para os diáconos, ele fala sobre o papel importante das mulheres. Então, Tito, capítulo 2, versos de 3 a 5, ele diz isso aí, ó. Semelhantemente, as mulheres mais velhas né, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos. Então, o que que Paulo quer que Tito faça? O Tito tem que chegar lá na igreja e dizer para as mulheres mais velhas: olha, é assim que você tem que viver, dessa maneira reverente. Não calunie, não fale mal das pessoas. Não se entregue à bebedice. Se torne capaz de ensinar o que é bom. E assim que Tito ajudasse as senhoras a compreender a grandeza do seu papel, essas senhoras poderiam também ensinar as mais jovens a amarem os seus maridos, aos seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e a sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não fosse difamada. Então, esse é um excelente papel para a mulher dentro da igreja, ensinar as mulheres mais jovens. A gente falou isso lá na sala. Se as mulheres cristãs experientes pudessem passar para a próxima geração a sua experiência como mãe, como esposa, como cristã, com certeza nós teríamos uma sociedade melhor, não só uma igreja melhor, mas uma sociedade melhor. O que falta para as mulheres de hoje em dia mais jovens é justamente a vivência e a experiência das mais velhas. E isso homem nenhum pode fazer. Como um homem vai dentro da casa de uma mulher jovem e ensinar para ela como ser uma boa esposa. Só quem pode fazer isso é uma mulher já experiente. Esse é um papel prescrito aí na Bíblia para as mulheres. Outro papel aí em 1 Pedro capítulo 3, verso de 1 a 6, ser exemplo através do seu modo de viver. Olha o texto aí. Do mesmo modo, mulheres sujeitem-se a seus maridos, a fim de que se algum deles não obedecem à palavra, seja ganho sem palavra pelo procedimento de sua mulher, observando a sua conduta honesta e respeitosa. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, que não perde a vida, que não morre. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Deus, as mulheres, acho que a gente percebe isso, né? Talvez em algumas igrejas tenha uma disputa sobre quem está mais bem vestido, quem vai chamar mais atenção. E essa disputa ela pode ser até assim meio acobertada, ela não é uma disputa à, à luz dos olhos de todo mundo, né? Mas parece que e não só entre mulheres, entre homens também, um está disputando internamente com o outro sobre quem vai ser mais elogiado, quem vai ter mais respeitado, quem vai ser mais mencionado, qual o nome que o pastor vai falar hoje. E há um conflito entre os membros, né, de assim, quem está se destacando mais. E o que Pedro vai deixar registrado é que Deus não está preocupado com essas coisas exteriores, nem com o vestuário, nem com seus enfeites, seu cabelo bonito, seu vestido. Não, o que que ele quer? Ele quer um ser interior, porque no interior a beleza não se vai. A beleza do rosto, as rugas vão surgir com o tempo, a gravidade vai nos deixar todos a nós flácidos, mas existe uma beleza que chama a atenção de Deus, que agrada a Deus. Essa beleza está no interior, num espírito dócil e tranquilo. E ele até vai citar, era assim que as mulheres também do passado costumavam se enfeitar e colocavam a sua esperança em Deus. Então tem mais uma orientação aí sobre a importância do papel das mulheres dentro da igreja, ser um exemplo de conduta para que não só outras mulheres, mas até homens consigam ser alcançados, né? Porque o começo do texto aqui diz isso. A mulher que tem um marido que não é crente pode conseguir evangelizá-lo e convertê-lo por meio da sua conduta exemplar. Então veja
qual o tamanho do potencial que há nas mulheres dentro da igreja, tá bom? E outros textos aí vão nos dar mais orientações, administrar o lar, orientar os filhos, né, no mundo de hoje, em que as mulheres estão aí ganhando o campo do mercado de trabalho. Parece que essa tarefa de cuidar da casa e dos filhos tem se tornado uma vergonha. É como se fosse algo degradante para a mulher. Eu acho que é ótimo se a mulher tem aptidões e ela pode trabalhar. Eu não estou aqui dizendo que ela não pode, mas é necessário que os casais busquem juntos, unidos, decidir a respeito desse assunto, né? Se vale a pena entregar a educação dos nossos filhos a um terceiro, a um avô, a uma avó, a uma escola. Não seria melhor a gente mesmo fazer isso? Então, a minha questão não é se a mulher deve ou não trabalhar fora, não é essa a questão aqui da nossa aula. Mas o fato é que a Bíblia elogia essa responsabilidade da mãe dentro de casa. Esse é um trabalho nobre. Então, assim, muitas vezes a gente delega para a escola a educação dos nossos filhos e depois que eles crescerem e virarem as costas para Deus, nós vamos nos perguntar onde foi que nós erramos, né? Erramos quando achamos que o emprego, o salário, a renda, o orçamento eram mais importantes do que a construção da vida espiritual nos nossos pequenos desde cedo, né? Então tá aí mais um trabalho fundamental da mulher, que vai fazer não só dela um grande instrumento no reino de Deus, mas prepara também uma nova geração, né? Os homens exercem o seu papel ensinando a igreja, daqui a pouco a gente vai para o slide dos homens, mas as mulheres, elas fazem um trabalho que prepara a próxima geração, né? Porque os homens estão ensinando os adultos, mas as mulheres estão preparando a próxima geração que vem aí por meio das crianças. Veja que trabalho importante. Dedicar-se também a todo tipo de boa obra, né? Então, seja bem conhecida por suas boas obras, tais como, olha aí de novo, criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Enfim, gente, tem uma lista de grandes mulheres no Novo Testamento fazendo coisas incríveis, está aí ó, algumas delas. Você pode depois, com calma, olhar esses textos falando sobre essas mulheres que cuidavam de outras pessoas, prestavam assistência, até ensinavam no dia a dia, na vida cotidiana, eram exemplos de serviço, eram mulheres que proclamavam o nome de Jesus também, né? Aonde passavam. Depois você dê uma olhada nesses textos e veja quão importante é o trabalho da mulher dentro da igreja. Vou falar isso no próximo slide, mas já foi uma coisa que nós dissemos. Alguém perguntou na aula: mulher deve ser pastora, né? Se ela é mulher do pastor, ela é a pastora. E aí a gente deu risada, ela fez umas brincadeiras. Mas assim, o trabalho de pastorear, essa função de cuidar, foi dada por Deus ao homem. A mulher não exerce cuidado também? Exerce. Exerce o cuidado pelos seus filhos, exerce o cuidado pelas outras mulheres. Mas a mulher não deve assumir a autoridade de homem na reunião da igreja. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Paulo fala isso para Timóteo. Então, biblicamente falando, não existem pastoras. Isso não é porque elas não sejam capazes, isso não é porque as mulheres não têm o potencial. Eu conheço mulheres que falam melhor do que muitos homens, que dão aula melhor do que homens. Eu conheço muitas mulheres que sabem a Bíblia mais do que muitos homens, que conseguem resolver problemas mais do que muitos homens. Mas a questão não é o que nós sabemos ou conseguimos fazer, a questão é qual o papel que Deus me deu. Lembra que Ele é o corpo é dele e Ele é o cabeça. Então, ele que diz o que nós temos que fazer. Quando nós fazemos o que ele diz que devemos fazer, o nosso sucesso vai ser muito mais garantido do que quando a gente mesmo quer escolher o que vai fazer. Então, as mulheres têm o seu papel importante dentro da igreja, que não pode ser substituído, que não pode ser feito pelo homem. Mas as mulheres, às vezes, estão querendo fazer o papel do homem e quem vai fazer o papel delas? Não vai ter ninguém para fazer. Então a igreja vai acabar sofrendo porque uma parte do corpo vai ficar deficiente. Então, por outro lado, os homens também têm as suas funções, né, os seus papéis na igreja bíblica, também descritos
nos mesmos textos aí que a gente viu o papel de mulheres, tem também os papéis dos homens, né? Então, interceder como representantes da igreja, né? Interceder mesmo em oração. Olha o texto aí de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2 diz: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem animosidade. Essa é uma tarefa deles. Ensinar no culto público, né? Então, assim, quando a igreja se reúne no culto, que a gente chama o culto de adoração, quem deve ensinar? Homens ou mulheres? Quem deve pregar? Né? Acho que essa seria a palavra mais comum para a gente usar hoje. Quem prega na igreja? O homem ou a mulher? O homem. É o homem que prega. Por que, Lucas? Porque está escrito na Bíblia. Não é o Lucas que está dizendo. O Lucas está só mostrando para vocês o texto onde isso está escrito. Então, olha lá o que Paulo diz no capítulo 2, verso 12. Não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Que silêncio que é esse? A mulher não pode fazer uma pergunta na igreja, não pode nem espirrar, porque se espirrar fez barulho, é isso? Não é isso. Quer dizer que o silêncio da mulher ele tem que ser um silêncio que não confronta o homem. O homem assume a autoridade de ensino. Nós até comentamos isso lá na aula. Você pode um dia estar ensinando a igreja e alguém discordar do que você está ensinando. E a pessoa pode se levantar e vocês podem entrar ah, num, numa argumentação doutrinária sobre o que está sendo ensinado ou como vai ser aplicado. E aí você tem um pregador ensinando e um membro questionando ele. Imagina se é uma mulher que está pregando. Olha que situação desagradável. Um homem sentado no banco questionando uma mulher que está lá no púlpito. Então isso é desagradável para a mulher, para o homem também, para o marido dessa suposta pastora, isso também é desagradável, porque ele está olhando um outro rapaz questionando a esposa dele. É possível que ele interfira na coisa para proteger sua esposa, e aí pronto, virou uma bagunça. Então qual é a ideia? Já que ensinar é um gesto de autoridade, e isso você lembra da escola, o professor dizia o que para a gente quando a gente estava sentado lá como aluno? O professor dizia: tá, quem manda aqui sou eu. Você precisa pedir para ir no banheiro, você precisa pedir licença para levantar a mão quando quiser falar. A gente era incentivado a respeitar o professor, porque ele era autoridade. Deveria ser até hoje, né? Infelizmente, as escolas estão desvalorizando esse papel tão importante deles. Mas o fato é que, já que ensinar é um exercício de autoridade, então que o homem se responsabilize por isso. Porque se for para ser apedrejado, se for para apanhar, é com o homem. O homem está aí para isso mesmo. Para dar a cara a bater, para proteger a sua família, a sua esposa, para proteger a igreja. Lembra qual é o papel do presbítero? Ele, além de ser um modelo para a igreja, ele é um protetor do rebanho. Então, as igrejas estão colocando mulheres para proteger. E isso não é. Eu não estou dizendo isso porque ela não seja capaz de proteger. Nós vemos mães aí que são leoas, protegem muito bem os seus filhos. Mas será que é justo com as nossas mulheres tirar elas do papel que elas têm a desempenhar, que é tão importante, que é exclusivo delas, para que elas fiquem tomando pancada, né, na frente da igreja? Não, não é justo. A Bíblia também não ensina isso, não foi isso que Jesus quis. Os homens devem exercer esse papel de pastorear, de ser os presbíteros, os bispos. E esse trabalho de guiar a igreja e ensinar a igreja publicamente vem por meio dos homens e eles têm as suas cooperadoras. Então eu ensino lá para vocês toda quarta-feira. A minha esposa, ela é a minha cooperadora. Ela tá lá, ela prepara o café, ela ajuda com uma parte do trabalho que é importante que muitos de vocês às vezes podem não perceber. Ela me ajuda sobre as reflexões a respeito da aula, ela me ajuda a considerar certos pontos que são importantes de falar, outras coisas que seriam melhor que eu não dissesse. Então, ela me ajuda a construir o homem que eu sou, né? Deus me abençoa com o companheirismo dela no casamento, e tudo que eu faço, faço em nome dela também e da minha família. E ela está cumprindo o papel dela como esposa e está satisfeita em me ver dando aula. O desejo dela não é passar rasteira em mim,
para ela poder dar aula, né? Então, assim, esse pensamento sobre a igreja, sobre a organização da igreja como uma empresa, talvez é o que leve as pessoas a ter essa percepção errada de que o púlpito é um lugar importante mais do que os outros. Ah, então o púlpito é o lugar dos sonhos. Quem vale está no púlpito, está no altar. Lembra? Todos que estão na igreja participam da adoração de forma comum, coletiva. Não há pessoas mais importantes do que a outra. Há papéis. Eu sei que quem está lá na frente, no púlpito falando, vai ser cobrado por Deus mais do que os outros. Isso eu sei. Então ele está exercendo um papel cheio de responsabilidade, mas ele não está, assim, não foi promovido, né? Não está no lugar de destaque. A questão que muitas pessoas dizem, né, que essa pergunta aí nos levanta é o seguinte: essa coisa de só homem que deve ser pastor não é uma coisa que ficou no passado? A sociedade não avançou, as mulheres hoje não conquistaram o seu espaço? Claro, com certeza, o que é muito bom. A sociedade do passado, muito machista, também não deveria ser assim. Mas, quando a gente tenta usar esse argumento de que os tempos mudaram e avançaram e hoje as mulheres conseguiram seu espaço, esse argumento serve para a igreja? Bom, a igreja não está precisando desse avanço. Vale a pena lembrar que o projeto dela não é nosso, é de Deus. Não é um projeto que precisa ser atualizado e melhorado com o passar do tempo, porque Deus já fez um projeto perfeito. Ainda mais por nós, né? Quem somos nós para achar que conseguimos melhorar o projeto que Deus já fez? Então, é interessante que tem um argumento que Paulo usa, que ele é atemporal. Ele serviu no passado, serve no presente e vai servir para o futuro. Porque quando ele fala sobre essa questão, né, de que não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade, esteja, porém, em silêncio, logo depois ele diz assim: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão recorre a um argumento lá da criação no Jardim do Éden. O que que isso nos mostra? Ele fala assim: eu não permito, né? E não é como se essa fosse uma opinião dele. Essa é uma doutrina. Se você ler o outro texto aqui, ó, de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 34, ele vai dizer que isso ele ensina em todas as igrejas. Lá para os Coríntios ele diz a mesma coisa, que as mulheres deveriam ficar em silêncio, como a lei ordena. E isso é o que ele ensina não só em Corinto, mas em todos os lugares. Essa era uma doutrina que ele estava ensinando todas as igrejas. E qual é o argumento que ele vai usar aqui? Ele recorre à criação. O Adão foi formado primeiro, depois a Eva. Gente, essa verdade vai permanecer até que Jesus volte, até toda a eternidade. Adão veio primeiro, depois Eva. Não é porque o tempo está evoluindo, porque a gente está no século XXI. Tudo bem, a gente chegou no século XXI. E Adão ainda foi criado primeiro que Eva. Se Jesus não voltar e a gente chegar no século 30, Adão ainda foi criado primeiro do que Eva. Ela foi iludida primeiro e depois acabou levando os dois a caírem em transgressão. Então, Paulo se vale de um argumento que é eterno. E com isso ele lança a doutrina de que o homem deve ficar à frente. Talvez seja isso que ele queira mostrar, né? Será que lá no Éden, se Eva não tivesse assumido a frente, a história não poderia ter sido diferente? É claro que o plano de Deus já era esse, Deus sabia que o homem ia cair, mas fica uma lição para a gente. A lição de que quando a mulher tomou a frente e decidiu no lugar do seu marido, ao invés de ser a cooperadora dele, a humanidade pagou o preço. Então, as igrejas hoje estão seguindo o mesmo modelo, né? E se eu posso ainda continuar usando esse exemplo aí de Paulo com Adão e Eva, se as mulheres até hoje querem assumir os púlpitos, elas estão comendo de novo do fruto. E quem está botando essa ideia na cabeça delas, com certeza não é Deus. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Mas terminamos aqui, que bom. Conclusão, então. A nossa organização como corpo de Cristo deve refletir obediência aos padrões bíblicos.
Gente, a igreja não é a gente que inventa. A igreja não é a gente que cria a sua empresa, a sua casa. Isso aí você decide como você vai gerir. Mas a igreja tem um modelo, esse modelo está na Bíblia. Nós lemos, aprendemos e aplicamos aquilo que a Bíblia ensina sobre adoração, sobre o que a igreja é e sobre também a maneira de se organizar. Quem é o cabeça que manda? Jesus. Vamos obedecê-lo, vamos seguir as ordens de Jesus. Não existem tarefas mais ou menos importantes. Se eu sou uma mulher e não fui chamada para o púlpito, não tem problema, porque qual é a vantagem que o púlpito traz? Há uma infinidade de trabalhos grandiosos que a mulher pode fazer e o homem não pode fazer no lugar dela e nem fará tão bem quanto ela. Do mesmo modo, há outra infinidade de coisas que o homem é chamado para fazer e que ele deve fazer que a mulher não fará tão bem quanto ele. Então, há espaço para todos trabalharem na igreja, cada membro tem o seu papel, a sua função, sem ser um mais importante do que o outro. Todos são igualmente importantes. Os trabalhos são distintos, mas são todos igualmente importantes. Espero que você possa ter compreendido essa aula, espero que ela possa ter ajudado. Assistam, né? Bom, se você chegou até aqui é porque você já assistiu. Mas o fato é que eu quero começar na semana que vem, já na nossa aula 18, para que a gente não atrase, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz e até a próxima quarta. Tchau, tchau.